Então, posso chamar o Papa? Vamos chamar o Papa aqui para tentar entender Quero o que ver como o é que a Papa... Gisele vai sair dessa. o que o Papa está pensando. Papa Francisco chamou a Igreja Católica dos Estados Unidos, Geisiane Freitas, de eu vou usar o R que a Geisiane gosta, reacionária e politizada. Segundo o pontífice, fé é substituída por ideologia política em alguns casos. E daí, isso foi no encontro privado em Portugal, com membros... Projeta a ideologia dele nos outros. Com membros da ordem jesuíta, o Papa lamentou e chamou a Igreja Católica de reacionária, acrescentando que no país existe essa substituição, né, da fé por ideologia política. Ele fez esses comentários no dia 5 de agosto, na viagem que fez para Lisboa, durante a Jornada Mundial da Juventude. Mas só foi publicado agora, dia 28. Ele fez uma sessão de perguntas e respostas e, abre aspas, vocês viram que nos Estados Unidos a situação não é fácil. Há uma atitude reacionária muito forte, ela é organizada e molda a forma como as pessoas pertencem até mesmo emocionalmente. Olha que interessante isso que ele está puxando aqui, tá? Nos 10 anos desde que se tornou Papa, ele tem sido criticado por setores conservadores da Igreja dos Estados Unidos que se opõem a reformas que o pontífice se demonstrou a fazer, a favor, né, e a realizar. As autoridades católicas americanas criticam dar mais papéis às mulheres e aos leigos católicos e tornar a igreja mais acolhedora e menos crítica em relação a alguns grupos, incluindo pessoas LGBT. Isso daqui já é a opinião da Veja, tá? Esse parágrafo que eu li para vocês é a versão da Veja sobre o que os católicos americanos, as autoridades americanas estão defendendo. Então já tem uma construçãozinha meio maliciosa aí. Eu não tenho a capacidade intelectual do Cogos para debater o assunto do Papa. Aliás, da bancada eu sou a menos capacitada intelectualmente aqui dos comentaristas. Você está com excesso de modéstia, não é verdade isso? Seus comentários são brilhantes. Mas o que eu vou me valer do rastão, do rasta para... Quando eu nasci já estava tudo aí. Você já viu esse argumento dele? Quando eu nasci já estava tudo aí, então eu só incorporei e segui o bonde. Quando a gente fala a respeito da infalibilidade do Papa, como muito bem colocou aqui o Adrilles, nós estamos nos referindo em relação à doutrina da Santa Igreja Católica. Portanto, o Papa ele tem lá as opiniões pessoais dele e aí não há como negar, é impossível negar. O Papa, inclusive, ele é argentino, ele era um jovenzinho, comunistinha e até hoje a gente vê o reflexo ainda disso nos posicionamentos do Papa. Não há como negar que ele pende à esquerda nos posicionamentos políticos dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, muito provavelmente, esse Papa ele é informado por bispos que tem contato direto com a teologia da libertação. Para quem não sabe, a teologia da libertação é a perversão do evangelho, quando os marxistas se infiltraram dentro da Igreja Católica e começaram a falar que, olha, o evangelho, na verdade, diz respeito à luta de classes, diz respeito ao proletariado e aos donos dos capitais. E aí fez toda a perversão do que é o evangelho para, assim, incutir na mente da população religiosa que eles deveriam ser marxistas. Aí a gente vê duas coisas. Primeiro, Marx, que diz que o ópio do homem é a religião, né? Então eles precisam destruir o conceito de religião. Segundo, Gramsci, porque Gramsci fala, você vai ser comunista sem sequer se dar conta de que você é comunista, que é exatamente o que acontece com todos esses movimentos à esquerda. As pessoas são feministas, as pessoas defendem a agenda LGBT, as pessoas defendem a agenda do movimento negro contemporâneo e sequer se dão conta de que estão reproduzindo no seu discurso o marxismo na veia, esse marxismo identitário. Então é isso que é a teologia da libertação. Então nesse caso a gente junta a fome com a vontade de comer, né? O Papa ele já era mesmo comunistinha e ele é informado por essas pessoas que também são comunistinhas, ou seja, não tem como defender. O posicionamento pessoal do Papa é comunista e esse posicionamento dele, inclusive, o coloca em contradição com a sua própria fé. Porque o comunismo tem como objetivo destruir o cristianismo, principalmente a figura da Santa Igreja Católica. Então, é evidente que há, sim, essa contradição. Posto tudo isso, eu sinceramente, agora todo mundo vai falar que eu tô defendendo, não sei o quê, e talvez seja mesmo isso. Eu nunca disse aqui que eu sou imparcial. A primeira coisa que eu sou na vida é católica. Então eu não sou uma pessoa imparcial ou uma pessoa neutra. Neutra é o shampoo do bebê. Mas eu fiquei confusa, de verdade, eu fiquei confusa. Eu não li na fonte, eu li na Veja, e a Veja deu uma enviesada na matéria. Mas lá pelas tantas, tem uma aspas aqui do Papa que ele fala o seguinte, pode-se perder a verdadeira tradição e recorrer a ideologias em busca de apoio.
Ele está falando isso, né, que pode se colocar a ideologia no lugar da doutrina da Santa Igreja Católica. Então eu de verdade fiquei confusa se de repente, de verdade fiquei confusa se a crítica de repente não era essa. Mas não sei, não tem como saber. Haja visto o histórico do Papa, que é o tempo todo de defesa ao comunismo. Por exemplo, quando o Papa, por exemplo, só pra fechar, existe, vai lá, só para ela fechar. Aí tá, eu abri, né, eu não sei, de fato eu não sei. Mas a grande questão é que o católico, ele tem direito ao posicionamento político. Hoje eu vim para o trabalho ouvindo uma pregação de um frei que falava sobre o ordenamento da vida do cristão. E aí a ordem, né, primeiro vem Deus, depois vem os outros e por último vem você. Quando você chega nessa categoria dos outros, a gente está falando do servir. Então é a sua família, é a sua comunidade, é o seu bairro, é o seu apostolado e inclusive o seu direito, o seu servir enquanto civil. Ou seja, o católico ele também tem responsabilidades dentro da sua sociedade. Ele tem uma responsabilidade no espectro político da coisa. Inclusive, ele precisa ter esse tipo de responsabilidade para que ele consiga ter a liberdade de proferir a fé católica dele. Então, não faz sentido essa fala, mais uma vez, é contradição com aquilo que a gente entende enquanto catolicismo, é contradição com a própria fé. A realidade palpável das coisas, a realidade visível das coisas, uma pessoa passando fome, e você ajudar essa pessoa passando fome, em vez de rezar só para ela, é uma atitude cristã. Qualquer pessoa entende isso. Então, não tem jeito de você estabelecer uma separação, uma cisão total entre o catolicismo, que seja o protestantismo, o cristianismo, da realidade. Você não vai passar a vida só orando e voltado para o transcendente. O transcendente também é imanente. Você tem que ajudar o seu próximo. O problema é, quando você escolhe o bom de errado político, e o Papa escolhe o bom de errado político, o Papa escolhe a esquerda, o Papa escolhe os comunistas, o Papa escolhe o Lula, o Papa escolhe o PT, você está exercendo mal pela sua escolha. E isso é uma contradição perversa, porque é o homem que deveria falar em nome do bem, mas o bem não é uma coisa abstrata. O bem não é insubstancial, o bem não é etéreo. Se você não exerce o bem pela ação objetiva de salvar uma criança, salvar uma mulher estuprada na sua frente e salvar um país das garras de uma tirania, você está exercendo mal. E é o mal que exerce Jorge Bergoglio, o Papa Francisco. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.